Boa noite a todos. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Está em discussão pelos senhores acadêmicos a aprovação da ata do dia 28 de abril de 2022. Algum acadêmico tiver algum reparo ou comentário sobre a ata, por favor, se manifestar. Não havendo nenhum comentário, declaro aprovada a ata. Também não havendo comunicações da Secretaria-Geral nesse momento, eu abro a palavra à comunicação dos acadêmicos. Acadêmico Walterzinho com a palavra. Tá. Ele passou para ela. A acadêmica Eliette Buscalar, pode falar? Não, eu só queria contar que ontem houve a posse da nova diretoria da Academia Brasileira de Ciências, que após 106 anos elegeu pela primeira vez uma mulher, a professora Helena Nader, que é da Unifesp. Foi uma cerimônia bem interessante no Museu do Amanhã, e o que mais me chamou a atenção foi o ministro Paulo Alvim, que fez uma declaração pública de dotação ao CNPq e à CAPES de melhores possibilidades de financiamento à pesquisa. De modo que eu fiquei agradavelmente surpresa e queria dividir isso com os confrades. É isso. Obrigada. Obrigado, acadêmica Eliette. Acadêmico Walterzinho com a palavra. Excelentíssimos senhores presidentes da Academia, Pietro Novelino, Francisco Sampaio, componentes da mesa, confreiras, confrades, convidados. Passou pela minha mão um livro que eu vou doar para, não sei se para o acervo da Academia ou para o acervo do Clementino Fraga, pai. Ele escreveu esse livro acerca da cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras, que ele ocupou, algum tempo depois que ele tomou posse, e o Clementino foi nosso honorário, o pai, né? Então, eu acho que cabe tanto no acervo quanto na pasta do Clementino Fraga, pai. O livro se chama A Cadeira 36 da Academia Brasileira. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho. Obrigado. Será incorporado ao acervo. Queria convidar o acadêmico Giovanni Tcherre para tomar assento aqui na mesa, como coordenador do simpósio. Estava ali procurando a acadêmico Tcherre. Acadêmico Carlos Gottschall, com a palavra. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, demais componentes da mesa, acadêmicos presentes, acadêmicas. Em primeiro lugar, eu quero expressar a minha felicidade de poder, depois de 1 ano e meio, retornar às sessões presenciais da Academia Nacional de Medicina. Esse é um chamamento não só científico, mas também afetivo, porque o convívio, a presença é extremamente importante e jamais suprida por comunicações online. Então, acredito que isso seja uma satisfação para todos nós e que vá aumentando no decorrer dessas sessões. Eu gostaria de trazer aqui algo que muito me emociona, referente ao acadêmico Mário Rigato. Mário Rigato é um nome nacional, uma lenda da nossa medicina, foi membro desta academia, e com o reinício das atividades desta academia, eu tive a honra de ser solicitado pela família do Mário Rigato, com quem eu trabalhei 25 anos, fomos amigos durante toda a vida, e aprendi a conhecê-lo mais do que
muita gente, o Mário Rigato era o tipo daquela pessoa da qual se pode dizer: despertar admiração é fácil, difícil é mantê-la. E ele conseguiu manter a admiração minha e de todos com quem conviveu durante toda a sua vida. Por incumbência da família, eu estou trazendo aqui para entregar ao presidente da academia uma medalha de acadêmico da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Trago também a Comenda Mário Rigato, que foi instituída pelo Conselho Federal de Educação, e ainda a medalha da Ordem do Mérito Médico, conferida pela Presidência da República. Essas medalhas e condecorações, acredito que enriquecerão o acervo da nossa, do nosso museu e arquivo. A comenda do Conselho Federal de Educação, comenda Mário Rigato. Ordem do Mérito Médico da Presidência da República e a medalha de fundador da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Creio que essas lembranças contribuirão para a memória da nossa academia e exaltarão ainda a lembrança de um grande acadêmico. Por isso, agradeço a todos. Muito obrigado, acadêmico Gottschall, por ter vindo presencialmente do Rio Grande do Sul para a nossa sessão. Realmente é um fato relevante. Muito obrigado por ser o portador legítimo dessas comendas que serão incorporadas imediatamente ao acervo da academia. Muito obrigado pela presença e por portar essas comendas do nosso querido acadêmico Mário Rigato, com quem eu tive ainda a chance de conviver por pouco tempo, mas como acadêmico também. Acadêmico Barros Franco solicitou a palavra remotamente. Com a palavra, acadêmico Barros Franco. Senhor presidente, senhores ex-presidentes, queridos confrades, inicialmente eu gostaria de transmitir a minha alegria com a lembrança do Mário Rigato, que foi realmente um acadêmico exemplar, um amigo e um colega, realmente, como disse o acadêmico, muito querido por todos, e esse querido foi mantido até o seu final. Agora, o que eu queria chamar a atenção, como já chamei outra vez, e transmitir a preocupação, é com a presença dos acadêmicos, tanto nas reuniões da secção, quanto na votação para os candidatos. Nós estamos com um número de vagas em torno de 14, vamos ter, possivelmente, eleições a cada 4 ou 5 meses, né? E com alguma dificuldade, porque, em função do momento que a academia passa, o subsídio para a vinda dos acadêmicos não é viável. Então, eu tenho preocupação em que não haja o quórum adequado, e isso, nas secções, é um problema sério, né? Mas a secção pode ser feita mais uma vez, mas no plenário essa daí invalida a eleição, e o candidato, portanto, terá que ser reinscrito para a nova votação. Então, gostaria de
de chamar a atenção para isso, evidentemente, coisa que a diretoria já deve estar tomando algumas providências para evitar, dentro do possível, que isso ocorra, e, ao mesmo tempo, conclamar os acadêmicos que estejam presentes para que isso não ocorra, o que eu acho que vai ser extremamente desagradável e improdutivo para a academia. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Barros Franco, que já tocou nesse assunto algumas vezes, então quero esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, passagens nunca foram fornecidas pela Academia de Medicina até a nossa primeira gestão. E as passagens foram fornecidas com uma antecedência de pelo menos 60 dias para que seja viável do ponto de vista financeiro. De tal ordem que é um pouco difícil marcar a eleição com 60 dias e, nesse momento, a academia não está em condições de pagar passagens e, durante os quase 200 anos da academia, isso só foi feito durante 2 anos e a academia sobreviveu. Então, é importante que os acadêmicos lembrem que a academia vai continuar sobrevivendo, independente de algumas dificuldades que, inclusive, acho que numa sessão aberta não é o local ideal para discutir isso. Em segundo lugar, as eleições para a academia vão seguir o que dita o Estatuto e o Regimento. E o Estatuto e o Regimento dita que para as sessões, para as secções, para as reuniões das secções, nós temos que ter metade mais um dos membros ativos. E para a eleição na plenária, nós temos que ter no mínimo 50 acadêmicos. Isso não tem muito o que continuar falando nisso, porque isso vai ser seguido. Isso é o Estatuto e o Regimento. Então, não há muito o que discutir sobre isso. Quanto à presença dos acadêmicos ou não, isso depende do candidato, depende dos apoiadores, etc. Isso sempre foi um problema, sempre foi uma preocupação. Desde que eu conheço a academia, há mais de 25 anos, sempre foi uma preocupação se vai ter quórum ou não vai ter quórum. E, normalmente, a presença ou não de quórum é um dos primeiros filtros que o candidato passa. Então, nós tivemos candidatos sozinhos que tivemos 70, 75 acadêmicos presentes. Tivemos outros que não tiveram. Então, isso não mudou nada. Não mudou nada. Obviamente que está numa época mais difícil, as passagens estão mais caras, mas a pessoa não vem à academia se não quiser. Nós temos acadêmicos que foram 3, 4, 5 vezes ao exterior e não vieram na academia. Então, não é por dificuldade de locomoção, é porque não estão interessados. Então, isso não tem muito mais que ser discutido, isso é seguir o Estatuto e o Regimento. Não há nada diferente a fazer. As eleições são presenciais, com a possibilidade de voto por correspondência. Então, serão avisados acadêmicos. O que a presidência já decidiu com a diretoria é tentar fazer uma convocação com uma antecedência suficiente para que os acadêmicos possam se organizar. Era isso que eu tinha a comunicar. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? A palavra continua aberta aos acadêmicos. Se mais nenhum acadêmico quiser fazer uso da palavra, nós vamos dar continuidade ao nosso simpósio organizado pelo acadêmico Giovanni Guido Cerri, que está aqui à minha esquerda na mesa, sobre como a tecnologia 5G vai impactar a saúde. Então, acadêmico Cerri, por favor, apresente seu colaborador que vai iniciar essa segunda parte. Então, eu queria agora pedir que o Cristiano Blanes, da NEC, fizesse a sua apresentação. Muito obrigado, Cristiano, por estar aqui conosco.
Então, só anunciando que já estamos adiantando, então? Já estamos. Então mudou o apresentador. Agora ele vai falar sobre o quê? Então, só para localizar nossa assistência, o nosso palestrante sobre o projeto Sonografia e Radiologia 5G na Amazônia, Pará, está remotamente e com dificuldade de conexão. Então, o que mostra que o 5G é fundamental, né? Porque aqui foi realmente uma coisa lapidar, né? O nosso palestrante está remoto e não consegue conectar. E ele está na região amazônica, né? Está na região amazônica, quer dizer, ele realmente mostra as dificuldades que nós ainda temos, mesmo com esses projetos tão avançados. E aí, nós então decidimos adiantar a apresentação na sequência, que é a estratégia da ANEC para 5G no Brasil, que é a Nippon Electronics Corporation. E vamos ouvir a palestra do Dr. André. Trocou então também. O doutor André não pôde vir e vai falar do doutor Cristiano. Por favor, com a palavra, doutor Cristiano. Okay, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade aqui, eu queria agradecer aos acadêmicos, ao acadêmico presidente Francisco Sampaio e todos os acadêmicos. E eu falo em nome da ANEC. A ANEC é uma empresa... Eu vou dividir minha apresentação, eu vou falar bem brevemente sobre o que é a ANEC, o que é essa empresa. Eu vou trazer alguns casos reais, né, do uso do 5G no mundo e vou fechar com algumas aplicações também propostas aí, utilizando o 5G. Tá? Bom, a ANEC é uma empresa japonesa, é uma empresa que tem mais de 120 anos de existência, não chega aí a existência da academia, mas já pode dizer que é uma empresa centenária, né? E com matriz em Tóquio, no Japão. Tá? Então, é uma empresa genuinamente japonesa. Queria trazer um pouco da história, eu acho que isso é muito importante. A ANEC participou no mundo como um todo de grandes marcos, né? Iniciando com atividades de comunicações, né? A ANEC teve uma presença histórica em diversos momentos. E no Brasil, a ANEC foi pioneira também, trazendo o primeiro sistema celular para o Brasil, né? Então, assim, a ANEC, como uma empresa japonesa, tem aí uma participação bastante importante, né? Seguindo aí de outras vertentes, como a parte de tecnologia da informação e, por último, a tecnologia de inteligência artificial, que começou o desenvolvimento na década em 1960, né? Então, há bastante tempo atrás, a gente já estava começando atividades no campo de inteligência artificial, né? Falando um pouquinho do 5G, né, e um pouquinho o papel da ANEC, o que a ANEC se propõe como uma empresa japonesa, de criar novos valores sociais, né, para a sociedade, na verdade, criando novos valores para a sociedade através da utilização do 5G, que pode ser aplicados em diversos campos, né, e o foco de hoje é principalmente a saúde, né? Mas ele pode ser expandido e compartilhado, inclusive, com outros setores, né? Seja de segurança pública, seja de agricultura. Então, assim, tem um papel muito importante em todos os níveis aí da sociedade, né? Eu queria trazer um ponto importante, né, que foi comentado aí, né, até o projeto do Open Care. Por que a ANEC decidiu, né, optou por redes abertas, né? Então, daqueles diversos padrões, né, que foi até surgiu questionamentos, né? A ANEC optou por uma plataforma que seja aberta por diversos elementos que eu vou comentar agora, né? Um dos fatores principais, né, de criar de fomentar a competitividade, na verdade, na questão da inovação e flexibilidade, né? Quando eu trabalho com uma arquitetura aberta, eu permito, né, outros elementos ou outros atores, né, dentro do ecossistema de telecomunicações que possam participar e que possam trazer soluções e elementos para contribuir e colaborar que a solução seja mais enriquecida, quer dizer, enriquecer a solução como um todo, né? E, claro, com isso, fomentar a inovação.
Também, um outro ponto bastante importante, né, um dos motivos também é para eliminar o risco do vendor lock-in. Por que isso, né? Na verdade, assim, tradicionalmente, as operadoras, né, na verdade, ao longo dos anos, a tecnologia, né, a gente começou no 1G, 2G, 3G, quando a operadora opta em trabalhar com o fabricante, ela fica refém daquele fabricante. Refém, vamos colocar aqui nos bons termos, né? Mas ela não consegue, por causa da propriedade, né, da tecnologia, ela não consegue flexibilizar ou adicionar novos elementos que não sejam daquele fabricante, né? A arquitetura aberta, ela é totalmente oposta. Ela permite, né, como eu coloquei anteriormente, por exemplo, optando por uma empresa como a NEC ou qualquer outra empresa que trabalhe com essa arquitetura aberta, possa fazer parte desse ecossistema, contribuindo com os diversos elementos que vão compor a minha estrutura, né? E também oferecer uma solução fim a fim, né? Então, como eu abro, né, a tecnologia para ser uma tecnologia flexível, aberta, né, como o próprio nome diz, eu consigo enriquecer novamente, né, e trazer uma solução que vá até o fim, de fim a fim, né? Então, uma solução completa. Tá? E aí, acho que eu queria ilustrar, né, um pouquinho disso, trazendo casos reais, né, casos da aplicação do 5G no mundo, né? E o primeiro caso que eu queria comentar é um caso do Japão. Na verdade, é um caso utilizando aí, telemedicina para diagnóstico remoto, né? Por incrível que pareça, né, o Japão é um país super desenvolvido, mas até pela geografia do país, né, por ser uma grande ilha vulcânica, né, o Japão tem uma cadeia montanhosa bastante, né, grande, densa, né, e algumas áreas rurais acabam tendo dificuldades, né, principalmente de locomoção, por exemplo, somando-se, né, a população mais idosa do Japão, né? Então, às vezes é muito difícil se locomover grandes distâncias para fazer um tratamento num centro, né? Um centro urbano, né? Então, usando a tecnologia do 5G, né? Nesse caso foi na cidade de Kawakami, utilizando a transmissão 5G, foi possível conectar uma clínica num hospital de Wakayama, utilizando uma alta taxa aí de transferência. Na verdade, as imagens que eram abordadas ali, utilizando tecnologia de 4K, né? Então, uma tecnologia que permite aí um grau de detalhamento de imagem muito alto, né? E claro, que exige uma taxa de transferência alta também, né? Fazendo um monitoramento de pacientes, seja num procedimento, né, ou seja através de num procedimento de endoscopia ou numa ressonância magnética, utilizando aí informação na casa né, com resolução de 4K, né? Então, é um exemplo bastante interessante, né, que também pode ser, não diria facilmente, mas assim, é totalmente possível, né, de fazer. Acho que isso é uma das propostas que a gente tem aqui para o Brasil, né, de encurtar as distâncias utilizando a tecnologia, então possibilitando que pacientes, né, e até mesmo profissionais que estejam em locais remotos terem acesso à tecnologia de ponta que está disponível num grande centro, né? Um segundo caso que foi até abordado aqui pelo Marco, né, utilizando também a telemedicina, mas isso equipando uma ambulância, por exemplo, né? Então, isso também foi um caso no Japão, tá? No município de Maebashi, utilizando aí componentes, né, do 5G, equipando uma ambulância. Então, assim, a grande questão, né, qual que era o desafio, né, era começar um tratamento, né, ou começar o diagnóstico do paciente mesmo antes de ele chegar no hospital, né? Então, dentro da infraestrutura, né, permitida ali numa ambulância, né, num veículo equipado, ele teria acesso, né, na verdade, o hospital que vai receber aquele paciente já começa a fazer uma intervenção à distância, né? Na verdade, isso realmente aconteceu. Então, você consegue prever algumas situações, né, e já começar esse tratamento
bem avançado dentro ainda da unidade móvel, que é uma ambulância, né? Então, a tecnologia em si, ela permite, né, no caso aqui foi utilizado um vídeo em alta definição para fazer, né, o acompanhamento, e mesmo com um veículo que está em movimento, né, uma ambulância, ele consegue ter um nível adequado aí para fazer uma intervenção, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, até de comentar uma outra solução que eu não pude trazer dados impressos, mas eu posso comentar aqui com os senhores, que é um projeto que a gente tem também utilizando o 5G na Tailândia, que é para fazer um monitoramento de pessoas idosas, né, que têm alguma necessidade de acompanhamento. Então, utilizando dispositivos, né, que a gente chama de wearables, né, um dispositivo, um relógio, uma pulseira, um colar, né, essas pessoas elas são monitoradas em tempo real, né? Então, no indício, né, de algum indicador que possa levar a alguma complicação ou até mesmo, né, uma queda ou qualquer evento, né, em tempo real as pessoas, né, o centro de monitoramento é informado e pode despachar uma unidade para ir atender aquele idoso, né? Então, isso também é um caso que está em desenvolvimento no Japão, né? O Japão tem uma população, como me disse, mais sênior, né? Então, esse tipo, e na grande maioria que moram, inclusive, sozinhos, né? Então, esse tipo de acompanhamento é cada vez mais já é possível com o uso da tecnologia 5G para fazer esse monitoramento em tempo real. Um outro caso que tivemos foi de cobertura, né, na verdade, de acesso, da cobertura num hospital na Holanda. Durante a pandemia, né, acho que todos os hospitais do mundo sofreram, principalmente os países mais impactados sofreram aí com falta de leitos, né, principalmente na UTI. E dentro da situação emergencial, como resolver a situação da maneira mais rápida, fornecendo aí conectividade para uma área que poderia abrigar uma UTI temporária, né? Então, foi isso que aconteceu nesse hospital. Uma ala do hospital que poderia, né, que foi utilizada temporariamente. Isso foi no Hospital de Erasmus, no Centro Clínico Erasmus, em Roterdã. Ele foi temporariamente uma asa do hospital. Ela teve a cobertura 5G para possibilitar aí o tratamento, na verdade, ter a conectividade que o hospital necessitava para tratar esses pacientes, tá? E eu acho que um ponto interessante desse caso é que desde do planejamento até a entrega do projeto, isso foi feito em uma semana, tá? Então, assim, eu acho que isso é uma das belezas aí de uma plataforma aberta, de você conseguir, com elementos de mercado que tem disponível, subir uma infraestrutura, né, colocar uma infraestrutura disponível para que, no caso do hospital, ele ficasse operacional e pudesse aí oferecer os cuidados para os pacientes, né? Tem um outro caso que eu queria trazer, isso aqui foi durante as Olimpíadas, tá? É um caso de entretenimento, mas eu achei interessante, porque é um caso real que aconteceu durante as Olimpíadas de Tóquio, da utilização do 5G, né? No caso aqui foi um teste na piscina, na verdade, né? na natação, onde os espectadores, né, claro que durante essa Olimpíada foi uma Olimpíada diferente, né, o público era um público menor, mas foi conduzido um teste bem interessante, onde os espectadores, né, eles estavam sentados, né, na arquibancada, utilizando um óculos de realidade aumentada. Eles conseguiam ver estatísticas do jogo, da natação em tempo real, né?
Porque isso é uma questão, né, por exemplo, quando você vai assistir um esporte presencial, você perde aquelas informações que você teria em casa, né? Quando você tem, né, na tela de casa, geralmente tem lá estatísticas e tudo mais, né? E o que eu achei interessante desse case é que isso dá para ser facilmente aplicado à medicina, né? Por exemplo, numa sala cirúrgica, né, onde eu possa trazer informações em tempo real daquele paciente, utilizando aí, né, um dispositivo, né, claro que não posso obstruir a visão do médico e tudo mais, mas é trazer estatísticas ali, o médico está monitorando ou, né, tendo elementos que sejam importantes para realizar aquele procedimento, né? E isso é permitido principalmente por causa da característica da tecnologia, né, de permitir aí uma alta taxa de transmissão, uma baixa latência. Não sei se esse termo de latência está claro para os senhores, mas a latência é o atraso, né? Aquela informação chegando em tempo real, não é por exemplo, aquele jogo que você escuta o vizinho aplaudir um gol que aconteceu por causa simplesmente do atraso, né? Então, onde você precisa de que a informação seja precisa e esteja não possa ter atraso, a tecnologia também ela é altamente ela tem um diferencial muito grande, né? Então, eu acho o ganho, né, com utilização, o Marco também, na apresentação dele, comentou sobre realidade aumentada, realidade virtual, né? Então, esse aqui é um caso real da utilização da tecnologia. Eu queria expandir um pouco, né, a apresentação na questão da inteligência artificial, né? Eu tenho duas soluções, na verdade, que ela faz uso de inteligência artificial e com a infraestrutura que o 5G permite, né, que o 5G ele possibilita, ela se torna totalmente que pode ser aplicada numa larga escala, né? Um grande exemplo, né, é uma solução que a gente tem que faz o screening de retinopatia diabética no Reino Unido, tá? Então, o que acontece, né? Utilizando aí uma câmera fundos, né, de fundo de olho, ou até mesmo um tomógrafo, né, de retina, a imagem daquele equipamento ela é transmitida para uma nuvem, né, na internet, né, onde tem uma plataforma que roda um algoritmo de inteligência artificial que consegue analisar aquela imagem buscando elementos que possam fazer a graduação ali de uma possível retinopatia diabética, né? Então, a inteligência artificial, nesse caso, ela consegue, num grau bem interessante, né, de detectar isso num estágio bem inicial, né? E aí, claro, né, sempre a decisão é do profissional, né, de qual conduta ele vai tomar com aquela informação. Mas é uma solução que permite a utilização, principalmente em lugares onde não tem um profissional que tem aí a especialidade, né, para fazer essa avaliação dessa imagem. Então, ele encurta essa distância e permite que mais e mais pacientes se submetam a essa avaliação com um sistema fazendo uma filtragem inicial apontando, né, casos que possam, que sejam interessantes de fazer um acompanhamento ou casos que realmente não tenha necessidade de fazer isso. Então, eu acho que utilizando aí inteligência artificial, mais a questão da conectividade, né, que o 5G permite na transmissão de imagens, eu acho que esse é um caso bem interessante e bem real que já está sendo utilizado hoje, né? E uma segunda aplicação é uma aplicação também que faz todo o monitoramento desde do pré-natal de uma mãe, né? Na verdade, ele segue o ciclo de evolução no pré-natal, nascimento da criança, avaliar o crescimento dessa criança, se existe alguma anormalidade, e também acompanhar o caderno de vacinação, né, o caderno vacinal,
Também totalmente uma plataforma totalmente hospedada numa nuvem, né, que ela fica na internet, onde, utilizando a tecnologia, é possível, o 5G, né, com todas as suas características, é possível fazer um acompanhamento mais extensivo desse paciente, né? Isso é uma ideia que eu só quis ilustrar, né, trazendo para um caso mais real na área médica, mas que são tecnologias, na verdade, são possibilidades que a tecnologia do 5G, da conectividade em si, permite no dia a dia aí da medicina, né? Bom, eu queria fechar, né, só dizendo que a ANEC ela tem como slogan, né, de orquestrando um mundo mais brilhante, né? Eu acho que desde o nosso DNA de concepção, a gente tenta fazer soluções, na verdade, trazer a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Eu, pessoalmente, eu fiquei um período de 3 anos no Japão, onde eu trabalhava junto com a ONU, levando a tecnologia para resolver causas humanitárias. E como a gente pode contribuir para melhorar a qualidade de vida, principalmente em lugares remotos que tenham necessidade, sempre utilizando a tecnologia, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, que o 5G ele permite, né, que ele habilita, né, encurtando a distância entre pessoas necessitadas, né, e os profissionais que possam ajudar aquelas pessoas, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André Letério, pela sua apresentação. E agora parece que finalmente conseguimos comunicação. Estou vendo aqui doutor Marcos Menezes, não é 5G, mas se comunicou. O professor Marcos Menezes é do INRAD da USP e está no momento no Pará, se não me engano, está no Pará cumprindo uma missão aí no campus avançado da USP, e a missão é sobre o projeto Ultrassonografia e Radiologia 5G na Amazônia, Pará. Por favor, professor Menezes, com a palavra. Compartilhando a tela. Bom, é um prazer estar aqui. Uma honra agradecer à comissão organizadora, e particularmente ao professor Giovanni por essa oportunidade. Essa segunda vez que eu tenho a honra de participar aqui da academia. A primeira vez foi para falar de o avanço da radiologia intervencionista, que é a área no meu dia a dia. Então, eu estava falando de alta tecnologia, ambientes altamente tecnológicos. Hoje, na verdade, a gente vem falando de tecnologia, mas com outro aspecto, um aspecto como a tecnologia pode ser transformadora no universo social, né? E eu estou aqui há uma semana, na verdade, eu estou aqui no Parque Nacional do Xingu. Eu estou hospedado na aldeia Camaiurá, o nosso biju do café da manhã aqui, né? E aí não deu conexão. Novamente caiu a conexão do professor Menezes, então vamos seguir adiante. Convidamos então o professor Ulisses Ribeiro, do Hospital de Clínicas da USP, que está em modo remoto, e vai nos apresentar então sobre medicina 5G e cirurgia robótica. Por favor, professor Ulisses.
Boa tarde a todos. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, mas não está no modo apresentação ainda. Acho que não está. Não está em modo apresentação. Não? Vou tentar voltar. Coloca em leitura que às vezes entra também. Pronto, agora sim, Ulisses. Entrou. Opa! Agora entrou? Não, agora saiu a apresentação. Poxa vida. Tinha entrado, viu, Ulisses? Vou de novo, vamos lá. Acho que agora vai. Certo? Não, não está compartilhado. Ainda não apareceu a apresentação. Agora sim, né? Tá ok. Ótimo. Desculpa o atrapalho, mas inicialmente eu gostaria de agradecer o presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, e o nosso ex-presidente da Medicina 3, né, professor Francisco? O professor Galvão, presente, e agradecer imensamente o convite ao professor Giovanni Guido-Cherry, acadêmicos, e cumprimentar todos os acadêmicos presentes e que estão online nos vendo. Eu queria dizer a minha honra de participar dessa sessão e, ao mesmo tempo, triste porque eu não pude estar presente aí com os senhores, especialmente porque eu perdi o chá acadêmico. Então, na próxima, a gente seguramente vai fazer força para poder estar aí. Nós estamos vivendo realmente um impacto transformador, não tem conflito de interesse, e eu acho que a pandemia acabou acelerando, o professor Giovanni já salientou isso, e realmente houve uma aceleração de vários aspectos, e hoje, nesse dia 5, nós temos aí o marco regulatório pelo CFM da telemedicina, e lançamento de um filme, né, que mexe muito com isso, metaverso, multiuniverso, e assim por diante. Não querendo ensinar Padre Nosso ao vigário, mas puxando um pouquinho a sardinha para o lado cirúrgico, todas as cirurgias estão indo para aquele caminho da cirurgia minimamente invasiva, né? Em que a gente causa menor trauma tecidual, um retorno do precoce do trânsito intestinal, diminuição da estadia hospitalar, retorno precoce às atividades, possibilidade de utilização de quimioterapia mais rápida, melhor resposta imunológica e também, por que não, melhor cosmese, mesmo em doentes graves como doentes oncológicos. A laparoscopia, ela tem atinge todos esses méritos e tem uma eficácia em curto e longo prazo, mas ela tem várias limitações técnicas, como visão bidimensional, restrição de movimentos e uma menor ergonomia. O cirurgião realmente sai cansado depois de uma cirurgia prolongada. Já a cirurgia robótica tem um manipulador remoto de telepresença que, controlado pelo cirurgião, manipula as pinças, como os senhores sabem. E só colocando aqui alguns marcos históricos interessantes, os senhores vejam que, na verdade, os sistemas robóticos já temos aí 40 anos de utilização dos primeiros robôs, né? Teve o primeiro robô Arthrobot, né, em Vancouver, em 1983, e não sei se poderíamos chamar de robô como a gente conhece atualmente, mas eram protótipos. E o Probot 200, em 1988, foi o primeiro a utilizar o robô na urologia. Depois disso, o marco foi a ESOP, Automatic Endoscopic System para posicionamento óptico, que foi lançado em 1990 pela Computer Motion, que deu origem ao Zeus, que foi o primeiro robô como a gente conhece mais atualmente, e que fez, inclusive, a primeira transmissão transcontinental de cirurgia realizada na França e em Nova York.
E depois disso, nós temos a plataforma do DaVinci, já desenvolvida a partir do começo do século 2000, e desenvolvido pela Intuitive Surgical, e que a gente tem a maior utilização atualmente. Atualmente temos mais de 11 mil robôs, sendo mais de 6 mil nos Estados Unidos. E aqui nós temos a plataforma DaVinci, então, com console, os braços robóticos e as manoplas que manipulamos. Uma coisa importante a dizer é que quem fica mal posicionado na cirurgia robótica é o robô por si só. Então, o cirurgião tem muito mais ergonomia e pode, inclusive, tomar um café aí com mais tranquilidade. Existem várias vantagens. Eu coloquei esse vídeo mostrando uma comparação entre uma dissecção de uma artéria gástrica esquerda que vem da hepática, tanto no vídeo laparoscopia, que os senhores estão vendo nesse momento, e as pinças retas, né? E depois a dissecção por via robótica, para os senhores notarem a diferença. E a plataforma robótica realmente nos dá uma visão aprimorada tridimensional, maior precisão dos movimentos, sem tremores, maior liberdade desses movimentos, e o cirurgião controla a câmera, então ele controla o que ele quer ver e está vendo. E maior ergonomia, com uma menor fadiga do mesmo após a operação. Então, aí nós estamos demonstrando, então, a dissecção mais precisa, feita por um robô DaVinci, num caso de uma artéria anômala gástrica esquerda. Nós fomos um dos pioneiros aqui a utilizar o robô, já em 2007, 2009, e publicamos algum artigo sobre isso. E as diversas especialidades cirúrgicas foram incorporando a tecnologia. Os senhores vejam que a urologia foi a primeira, que é a linha em verdinho, e hoje a cirurgia geral, ou mais aparelho digestivo por si só, já ultrapassa, a partir de 2018, a urologia como cirurgias mais realizadas. E graças a um esforço grande do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, encabeçado pelo professor Ivan Ceconello, nós conseguimos, frente ao o Ministério da Saúde, braço de Ciência e Tecnologia, conseguir um robô, o primeiro robô no hospital público, só SUS, e com o objetivo de comparar vários ensaios prospectivos randomizados e curva de aprendizado, resultados perioperatórios, oncológicos e funcionais, em cirurgias oncológicas no ambiente acadêmico. E aqui eu saliento aí uma foto mostrando quando chegou o robô DaVinci e toda a parafernália que isso trouxe, e um grande aspecto de treinamento de toda a formulação desse robô, com um projeto de cirurgia robótica, com simulação, sala que a gente pode assistir fora da sala cirúrgica por si só, para quem quiser acompanhar a cirurgia. Houve um treinamento dos circulantes, do transporte, das compras, manutenção e tudo, para que a gente pudesse pôr esse projeto adiante. E a gente agradece imensamente aí ao ICESP por isso. Foram contempladas todas as especialidades cirúrgicas: urologia, cirurgia torácica, aparelho digestivo, ginecologia, cabeça e pescoço, e também hérnias de paredes abdominais complexas. E hoje até a cirurgia plástica já está utilizando o robô para algumas das cirurgias de cabeça e pescoço e também de mama. Desde 2008, e aqui eu saliento o esforço do professor Giovanni Guido Serri, que foi o nosso primeiro diretor do hospital, e que com uma inovação naquele momento, colocou aquele prédio para funcionar. E os senhores vejam que desde 2008 nós temos ainda mais 94 mil operações realizadas, sendo 23% laparoscópicas ou endoscópicas, e ao redor de 500 delas robóticas. Além disso, várias inovações a gente conseguiu, como eu já salientei, o primeiro robô, sala inteligente, backup de cirurgias através de um sistema específico que controla, e nós temos todas as cirurgias gravadas, uma tecnologia de fluorescência a laser e também, agora, a introdução do 5G num hospital público do Brasil.
Então, aqui é só mostrando, então, a tecnologia da fluorescência aplicada à robótica. Se eles vejam, esse aqui é após a injeção de verde indocianina na parede gástrica, nós temos os linfonodos marcados em verde e que auxilia, então, o cirurgião na dissecção controlada do caso. Com relação às redes 5G, todos que me antecederam, a gente aprendeu bastante sobre a rede 5G, e essa expansão da tecnologia em alguns locais do mundo já permitiram cirurgias e telemonitoramentos, como eu vou tentar mostrar para os senhores adiante. Tem alguns pontos chaves da 5G na cirurgia robótica que eu queria salientar. Um deles, como já foi mencionado anteriormente, é a latência, que ela é muito mais rápida nessa tecnologia. Então, de 2 segundos na rede 4G, a gente passa para 0,1 segundo. Então, isso permite a manipulação em tempo real. A confiabilidade desta latência também é uma coisa importante e fundamental quando se trata de um procedimento cirúrgico. O volume de dados que a gente consegue transmitir é muito maior. Isso é importante, porque quando nós falamos, por exemplo, do DaVinci, nós temos 2 canais de vídeos, o que transmite alta quantidade de dados, e que na tecnologia 4G não foi capaz de fazê-lo corretamente. E o Marco também salientou a grande capacidade de quantidade de aparelhos que essa tecnologia permite. Então, vários benefícios, e o primeiro deles que eu saliento aí é a telecirurgias, telemonitoramento, transferência de imagens médicas criptografadas e um cenário aí futuro de realidade sintética para reduzir dor e ansiedade em doentes. Temos dificuldades, eu acho que a Márcia salientou algumas, depois o Marco também, que é a necessidade de ampla conectividade com aparelhos 5G, e toda a tecnologia, fazer essa conexão do sistema robótico. Agora nós temos perda da patente, então vários robôs estão sendo lançados, e isso a gente vai ter no futuro também que lidar com isso. Custo-benefício, viabilização econômica e curva de treinamento e aprendizado, que na cirurgia sempre é muito relevante. Com relação à telecirurgia por si só, que essa rede pode ampliar, Marisco foi o primeiro a realizá-la através do uso daquele robô Zeus que eu mencionei anteriormente, e eu acho que é muito importante a gente, num país continental como o Brasil, que nós acabamos de ver o Marco lá no Xingu, então a experiência cirúrgica em áreas remotas, a gente deve pensar sobre isso. E outra coisa importante é o deslocamento, mesmo em cidades como São Paulo, ou cidades como o Rio, que isso traz a demora, muitas vezes, em operar determinados pacientes por causa de falta de equipamentos, etc. Então, alguns pontos chaves interessantes da utilização dessa tecnologia já feita no mundo. Essa aqui é uma foto da primeira cirurgia robótica em animal sendo feita na China, e aqui é para mostrar que os primeiros eles fizeram em animais em cidades próximas, e depois eles foram ampliando a distância, de tal forma que a última cirurgia tinha 3.000 quilômetros de distância, né? E inclusive já em seres humanos, animais, cadáveres e seres humanos. Saliento aqui também experimento na Espanha, com uma neurocirurgia realizada com distância de 4 quilômetros, e na Alemanha, que foi também realizada experimentos em animais com a telecirurgia em 5G. Na Itália, nós também tivemos aí uma cirurgia transmitida e operada por outro cirurgião de Terni e de Roma. Outra coisa importante é o telemonitoramento e em tempo real. Então, o cirurgião à distância pode dizer, olha, você está indo no caminho errado, tal artéria está aí, tal linfonodo ficou para trás. Isso pode ser feito em tempo real e auxiliar, inclusive, no ensino e na pesquisa também. Então, a capacidade do real-time
os sinais vitais podem ser transmitidos de maneira fácil com essa tecnologia e o feedback tátil também pode talvez ser melhorado e a gente é o que espera. Porém, temos, lógico, que sempre quando você muda de tecnologia, você passa de uma cirurgia tradicional com relação médico-paciente muito forte, avaliação pessoal e confiança, porque ninguém chega e vai ser operado por qualquer um se não tiver confiança, para um sistema de telepresença com especialistas, situação muitas vezes de exceção, guerras, pandemias, epidemias, e que tem que ser também levado em consideração tudo isso. O Inova HC, com uma parceria forte com a Claro, Embratel e Ericsson, fizeram uma implantação do sistema 5G no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e com o intuito de verificar uma prova de conceito, verificando a latência, velocidade, estabilidade, qualidade de transmissão dos dados, nesse primeiro momento, do monitoramento do doente do carrinho da anestesia. Esse é um primeiro passo para futuros projetos, para a gente poder fazer uma telecirurgia em breve. E é com muita satisfação que eu conto para os senhores que na última segunda-feira foi feito o teste com bastante sucesso e os dados já estão sendo incorporados para serem analisados e a gente vê como é que vamos a partir daí progredir para a telecirurgia por si só. Como perspectivas, a possibilidade do 5G com a internet das coisas e a inteligência artificial muito provavelmente vai transformar isso tudo numa realidade virtual que é chamada hoje de sintética, né? Com a transferência de altos dados, sistemas robóticos interligados com a inteligência artificial, talvez no futuro quem vai operar o doente vai ser o robô e nós vamos assistir, né? Isso baseado em dados anatômicos, dados por imagem, muito provavelmente isso vai acontecer. E isso seria um grande avanço em determinadas áreas de cirurgias complexas, principalmente. Então, nós temos a realidade virtual, né, que está já rotineiramente sendo utilizada, a realidade aumentada, que é demonstrada, e a realidade sintética aí, como avatar, que outro acadêmico mencionou anteriormente, numa bela pergunta que fez para os apresentadores. Então, com isso eu concluo dizendo que realmente essa colaboração com o telemonitoramento e telecirurgia pode expandir o uso da tecnologia nessa área de telecirurgia. Esses procedimentos remotos e orientados por 5G podem oferecer uma nova forma e de melhora de atendimento a esse doente cirúrgico, e principalmente em cirurgias complexas, e que, logicamente, novos avanços tecnológicos virão e novas aplicações de procedimentos emergentes ou telecirurgias, com certeza, vão ser incorporadas na prática clínica. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente a oportunidade de falar aos senhores e me disponho a responder qualquer questionamento, se porventura for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Ulisses, por essa excelente revisão e atualização sobre cirurgia robótica e telecirurgia. Eu vou pedir que você continue na sala, porque depois nós vamos ter discussão, porque eu vou tentar aproveitar o momento oportuno em que o nosso professor Menezes, que está na Amazônia, ele consiga fazer a sua apresentação sobre o projeto de sonografia e radiologia 5G. Doutor Menezes, por favor, vamos tentar mais uma vez. Bom, vamos lá. Eu vou fechar minha câmera para ficar melhor aqui, tentar passar. Então, essa como eu disse, eu estou aqui em Xingu, essa é a aldeia Camaiurá, onde eu estou hospedado. Faz uma semana e a gente tem feito uma expedição visitando as várias aldeias aqui dessa região e com uma ação em pediatria e idosos, e eu tenho feito exames de ultrassom nessa comunidade. Então,
Na verdade, eu acho que essa discussão e a discussão do 5G aqui, ela vem mostrar esse papel do INRAD, né? Hoje a internet, toda essa comunicação quebra essas paredes do hospital e leva todo esse conhecimento, toda essa experiência para fora. Eu acho que esse é o grande ganho disso tudo, nas suas diferentes áreas, que eu acho que foram demonstradas aqui, né? Esse projeto ele nasceu através de uma experiência que eu tive no Tapajós. A gente participou de uma expedição nesse barco, que é o Barco Abaré, que até recentemente o Drauzio mostrou no Fantástico. O Barco Abaré é uma iniciativa da Universidade Federal do Oeste do Pará, localizada em Santarém, onde esse barco funciona como uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde. Novamente caiu a conexão do nosso doutor Menezes, que está lá na aldeia, e acho que realmente está difícil. Vamos ver se o 5G vai resolver isso, né? Acho que a doutora Márcia acredita que nós vamos ter o 5G lá na aldeia. Bom, mas vamos seguir um pouco em frente. Eu quero, antes de passar aos nossos comentadores, o nosso organizador, fazer um... Voltamos aqui. Aqui também. Então, vamos tentar de novo lá. Então, essa vivência que a gente teve ali no Tapajós, ela mostrou que a realização de ultrassom nessas pequenas comunidades podia ser transformadora, né? A gente, no barco, uma das experiências que eu tive foi fazer um ultrassom numa grávida do 3º trimestre, que não tinha feito pré-natal, não tinha feito nenhum exame, era uma placenta prévia. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico simples, a ultrassom, levou essa mãe a ser deslocada para Santarém e fazer o parto lá. Se ela tivesse sido submetida ao parto, obviamente teria uma grande complicação para a mãe ou para o feto. Voltando a São Paulo, a gente pensou como transformar isso e não apenas na expedição, né? Então, o problema hoje, eu acho que é como incluir essas comunidades, que a gente chama de comunidades de áreas remotas, deixa eu ver aqui. Vocês não estão conseguindo ver a apresentação? Não. A apresentação não está aparecendo as imagens? Não está compartilhada aí no momento. Só estamos ouvindo sua voz. Agora sim. Então, deixa eu... Assim? Sim. As imagens estão aparecendo? Sim. Tá. Agora então, a ideia... o problema é como dar acesso, e acho que acesso a uma tecnologia relativamente simples, que pode ser transformadora nessas comunidades tão remotas e vulneráveis, né? Então, a CESAI ela vem investindo em melhorar a condição dessas comunidades. Foi adquirido equipamentos de ultrassom portáteis para serem distribuídos nessas comunidades. Só que o que acaba acontecendo? Não há quem faça esses exames, não tem quem possa realizar esses exames com essa tecnologia que está disponível. Então, surgiu a ideia da gente montar uma plataforma de educação que vai treinar esses profissionais, médicos e não médicos, que estejam na ponta, e também uma plataforma de comunicação que, se eles tiverem dúvida ou precisarem de um auxílio, eles entrarem em contato para a segunda opinião nesses exames, né? Então, essa vivência aqui que eu estou tendo mostra muito essa ansiedade desse profissional que está na ponta, dele querer alguma coisa e não conseguir atuar, não conseguir melhorar essas condições, né? Então, a gente viveu aqui, essa é uma colega do INRAD, ultrassonografista do serviço, a questão de acesso a essas comunidades é bem complexa, a gente pega caminhão, barco, balsa, até chegar nessas comunidades, então o acesso, tanto para elas serem deslocadas, quanto para se chegar lá, né? Então, a gente sentiu muito isso aqui, né?
Então, essa sensibilidade, esse olhar para o paciente, as necessidades, eu acho que faz parte muito desse projeto que a gente está, né? Então, aqui, hoje foi essa experiência de hoje, é uma aldeia Aurá, onde aqui há dentro da cultura indígena, os adolescentes muitas vezes chegam a ficar de 1 a 2 anos sem poder sair da oca, e essa adolescente ela estava nessa situação, ela não pôde sair, ela estava com dor abdominal, e a gente foi lá examiná-la. Foi a única maneira de contornar a questão cultural aqui para poder examiná-la, e ela estava com cisto de ovário roto. Então, aqui, nós fizemos essa semana exames nas mais diferentes situações e condições, e foi uma experiência bastante enriquecedora aqui de como realmente essa tecnologia diagnóstica pode ser transformadora de pessoas que nunca acessaram isso, foram feitos diagnósticos bem interessantes. A ideia do projeto não é ensinar ultrassom. O repertório de um ultrassonografista é complexo. Aqui, o que a gente está querendo é o ultrassom point of care. O ultrassom point of care ele foi desenhado para responder perguntas diagnósticas no momento do atendimento. Então, isso eu acho que é uma tendência. Eu acredito que qualquer médico hoje, principalmente das novas gerações, o ultrassom vai ser um estetoscópio, ele vai poder responder várias perguntas naquele momento do atendimento. E essa é a ideia dessa plataforma, de treinar essas pessoas para responder perguntas importantes que podem mudar o diagnóstico, mudar priorizar esses pacientes nessas áreas e deslocar esses pacientes para atendimentos mais complexos. Então, como eu disse, parte do projeto é de teleeducação e parte do projeto é a teleconsulta, onde as duas coisas vão ser sinérgicas e funcionar ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito muito que inovação hoje é muito isso, não é tanto de criar grandes novas tecnologias, nós temos muita tecnologia, principalmente na área médica, o que a gente precisa é conectar esses pontos, é se reinventar, e já que a gente não tem a casca do caramujo, vamos ver o que a gente tem para poder usar essa tecnologia, né? Então, eu acho que realmente inovação é não usar os velhos métodos, os velhos caminhos, a gente precisa olhar para isso com tecnologia e traçar novos caminhos. E esse novo caminho da tecnologia, basicamente, é a comunicação. Vocês veem a dificuldade que a gente está tendo hoje aqui, imagina, do ponto de vista médico, né? Então, eu acho que comunicação e conexão é muito transformadora e vai ser enormemente transformadora na área médica, como a gente vai ver aí com a disponibilidade de tecnologias de comunicação como o 5G, né? Nessa minha vivência, que eu acho que a gente vive aqui nessa dualidade, não seria nem dualidade, mas de você ver o pajé, você ver a oca, e ao mesmo tempo você está com uma tecnologia como o ultrassom, essas duas interfaces, quando elas colidem, elas criam coisas muito interessantes. Eu acho que essa frase do Arthur Clarke simboliza muito isso, que qualquer tecnologia suficiente avançada é indistinguível de mágica, e é basicamente esse olhar que a gente via da comunidade indígena quando eles viam a gente com o ultrassom na oca. Eles nos tratavam da mesma maneira como a mágica da pagelância, né? Então, eu acho que é uma coisa bastante, para mim, foi bastante forte esses dias aqui. Eu queria agradecer a todos aí pela atenção e novamente, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, doutor Menezes, pelo esforço de ter se conectado à distância e mostra realmente a importância da conexão. Antes de passar aos comentadores, eu queria comentar com o Ulisses, né, que foi pioneiro em cirurgia robótica no nosso meio, lembrar aos participantes que não são da área que a telecirurgia é bastante antiga, né, Ulisses? Eu me lembro em 2000, em outubro ou novembro de 2000, teve o Congresso Mundial de Endurologia em São Paulo, foi presidido pelo Nelson Rodrigues Neto, e o Dr. Cavuci, da John Hopkins, operou um paciente no sírio-libanês. Claro que era uma coisa mais incipiente, era um robô, acho que chamado Acepos, ou uma coisa assim, e funcionou para uma varicocele. Fez uma varicocelectomia robótica. E eu assisti essa cirurgia. Isso fazem 20 anos, 22 anos. E é meio discutível qual foi a primeira telecirurgia, né? Se discute 3, essa talvez tenha sido a segunda, a primeira
parece que foi entre a Áustria e Estados Unidos, e a outra com o cirurgião francês nos Estados Unidos operando uma vesícula em Estrasburgo, né? Se não Isso. me falha. Foram assim essas 3 por aí em torno. Cirurgia do porco. Vesícula do porco. Mas a nossa foi um paciente no Sírio-Libanês. Então, a telecirurgia não é uma novidade. A novidade vai ser a gente ter uma boa conexão. Você imagina, na cirurgia a gente teve problemas lá em 2000, porque caía e atrasou 1 hora para quem estava no auditório. Então, a grande coisa vai ser conexão, né? Quando você tiver a 5G, uma excelente conexão funcionando bem, a telecirurgia eu acho que vai avançar bastante. Então, realmente, a conexão ainda é o nosso entrave, como a gente acabou de ver aqui nessa sessão. Então, com a licença do Dr. Cherry, que depois vai fazer seus comentários, eu convido a acadêmica Eliette Busquelar para comentar sobre o simpósio. Boa noite, de novo é um prazer estar aqui e começar a ver os acadêmicos de volta e a gente poder ter a nossa convivência. Eu fiquei muito impressionada com o que pode ser feito e confesso que eu tenho menos preocupação com a cirurgia em si do que eu tenho com a relação médico-paciente numa situação clínica. Isso me preocupa muito, porque eu acho que isto, pelo menos durante o tempo que eu estudei, foi um dos pilares do meu curso de medicina. E eu acredito muito na relação médico-paciente. A outra coisa que eu queria falar é que, há uns 6 anos atrás, 6 médicos foram convidados, um bioengenheiro e 5 médicos, basicamente de São Paulo, e eu era a única do Rio de Janeiro, nós fomos convidados para visitar centros de telemedicina na Dinamarca. Bom, nós fomos a Copenhague, eu acho que ninguém tem dúvida do tamanho da Dinamarca, são 5 milhões de habitantes, e eles mostraram para a gente algumas sessões de telemedicina com dinamarqueses, na maioria dos casos, pessoas idosas, e que que o médico conversava com essas pessoas de tempos em tempos. Eu fiquei mais ou menos interessada porque eu morei um tempo na Suécia e nesses países nórdicos não existe, as pessoas não têm um médico. Quer dizer, no sentido de que você tem um clínico, um ginecologista, um pediatra e coisas assim. Você é basicamente atendido pela pessoa que está no equivalente à clínica pediátrica. Você é atendido, se for criança, é atendido pelo pediatra que está lá no local, se for ginecologista, pelo ginecologista do local, no momento, etc, etc. Então, eu gostaria de dizer que as pessoas não estão habituadas a ter um médico, ou um ginecologista, ou um pediatra, a quem se reporta, digamos assim, durante um longo período. Então, aqui no Brasil e em alguns países, digamos assim, latinos, esta situação existe, lamentavelmente, mais para pacientes, digamos assim, que têm algum poder aquisitivo do que os menos aquinhoados, devido, infelizmente, à grande diferença que nós temos de pessoas ricas e pessoas pobres. Então, obviamente que qualquer coisa que melhore o atendimento da população mais carente é sempre bem-vindo. Agora, eu acho que é uma grande preocupação
o fato de você poder ter acesso a um médico, no que diz respeito, por exemplo, à criança, à gestante, à mulher, à saúde do homem, etc. E isto eu acho que é um pouco perdido na telemedicina. Eu cheguei a discutir isso com a nossa hostess dinamarquesa nessa viagem, e ela me disse que isso não é um problema, porque isto é como as pessoas estão acostumadas. Eu quero colocar que quem nunca morou num país tropical, graças a Deus, como o nosso, não se incomoda se é 0 ou próximo de 0 a temperatura lá fora. Agora, para nós, isso é muito difícil. Então, a gente tem que pensar também nisso. Então, duas coisas me preocupam e eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Uma é como, de novo, que eu já fiz essa pergunta à doutora Márcia, como nós vamos resolver o problema de infraestrutura num país com regiões muito carentes. Eu venho do interior do Brasil, numa região que não é nem tão carente assim, que é o Triângulo Mineiro, e mudei para o Rio de Janeiro basicamente porque em Uberlândia, onde eu morava na época, não tinha universidade. E, de novo, como a gente vai construir infraestrutura e como é que a gente vai resolver a relação médico-paciente, porque muitas vezes, eu, por exemplo, que faço pesquisa clínica e só atendo paciente do SUS, você percebe claramente que o paciente tem uma necessidade muito grande de conversar com o médico, de ter uma relação com o médico. E isso tem um efeito terapêutico que não é absolutamente possível de ser negligenciado. Então, cirurgia, análise de imagens, isso me preocupa pouco, me preocupa, nesses casos, o problema da infraestrutura. Agora, no que diz respeito à clínica médica, me preocupa muitíssimo a relação médico-paciente. Obrigada. Obrigado, acadêmica Eliette Busquelar. Eu peço... Pode deixar ligado, eu peço ao nosso acadêmico Thierry que responda sobre relação médico-paciente, telemedicina e 5G. Então, acadêmica Eliette, eu vejo que a tecnologia ela evolui, e hoje evolui de uma forma muito rápida, né? Uma forma exponencial, né? A nossa experiência na questão de relação médico-paciente com teleconsulta, ela é muito boa. Os pacientes, eu vou te contar um pouco como é que é a jornada de um paciente do Hospital das Clínicas, né? Para fazer essa consulta. O paciente, muitas vezes é um paciente que tem uma dificuldade de ambulação, uma pessoa idosa, e tem que mobilizar um acompanhante que muitas vezes deixa o seu trabalho para ir com esse paciente para o HC, saindo da periferia. É uma jornada que leva 2 horas para ele sair da casa dele até o HC por uma consulta presencial, né? Essa jornada implica não só em toda essa movimentação, esse sacrifício, né? Porque nós sabemos um pouco também como é a questão do transporte público nas nossas cidades, e depois chega no HC e tem que esperar a consulta, porque muitas vezes esse paciente, pela imprevisibilidade desse deslocamento, sai muito antes, né? Isso também representa um custo, né? A questão da alimentação, e depois de realizar a consulta, empreende a jornada de volta. Isto representa, em média, para um paciente de periferia, 6 horas ou até mais, né? De repente, né, esse paciente ele pode ter acesso a seu médico, né? E obrigatoriamente não é um médico diferente, né? Nós atendemos a comunidade lá no Pará, numa experiência de saúde digital para atenção primária, que é a mesma médica que atende a comunidade. E de repente, esse paciente que empreende essa grande jornada e difícil jornada tem acesso ao médico através de uma teleconsulta, estando na sua casa ou indo ao posto de saúde próximo da sua casa. Por isso que a avaliação nossa e a avaliação
na Grã-Bretanha da questão da teleconsulta é muito positiva. Mais de 85% dos pacientes avalia a teleconsulta como ótima ou boa. Melhor avaliado do que a consulta presencial. É muito interessante isso, né? Porque eu tinha um pouco a mesma questão da Eliette, né? Será que o paciente... Mas isso facilita muito a vida, né? Agora, evidentemente que em alguns casos a consulta presencial é obrigatória, né? Quer dizer, mas o segmento de pacientes crônicos pode ser feito dessa forma de uma maneira muito funcional e muito prática para o paciente. À medida que nós incorporamos tecnologia, né? O wearables, por exemplo, esse paciente não só faz a teleconsulta, como ele pode ser monitorado à distância. Então, eu entendo que é um processo de transformação, mas acho que é um processo de transformação que tem algumas desvantagens, mas também muitas vantagens em relação principalmente, pacientes que têm dificuldade de acesso, né? Eu acho que ajuda, por exemplo, levar especialistas onde eles não estariam disponíveis. Então, eu acho que tem que colocar todas essas questões na balança para ver realmente que a questão da saúde digital, qual que é o problema hoje da saúde digital? É o problema da latência, né? A conversa, às vezes, fica difícil entre o médico e o paciente, né? Pelo sinal da internet, pela latência da informação, a pessoa fala, ouve depois, interrompe. Às vezes é importante que o paciente veja bem o médico, bem iluminado, né? Que seja uma coisa agradável. Então, eu acho que o 5G pode contribuir para que essa relação médico-paciente seja mais eficaz e mais agradável. Agora, eu acho que é uma tendência, que veio e que, pesando as vantagens, né, em muitos momentos ela é funcional e vai ser amplamente utilizada. Agora, para um paciente que tem acesso à medicina mais diferenciada, né, nós devemos lembrar que 75% dos nossos pacientes do país dependem do Sistema Único de Saúde, com todas as suas carências. Para um paciente que tem um acesso fácil ao médico, claro, muitas vezes a teleconsulta não é necessária. Se bem que, durante a pandemia, a maior parte dos médicos passaram a utilizar a teleconsulta no segmento de seus pacientes, né? É interessante, Eliette. Eu acho que é uma área que suscita muito debate, né? Eu vejo muito as vantagens dessa evolução, mas também entendo que existam algumas perdas, principalmente em algumas situações. Obrigado, Thierry. E vou dizer para a Eliette e para a nossa audiência toda que no dia que se comemora a queda da Bastilha, 14 de julho, nós vamos ter um simpósio na Academia de Medicina, cujo título é Relação Médico-Paciente em Épocas de Telemedicina. Esse simpósio é organizado pelo Acadêmico Camargo e já está marcado para esse dia onde nós vamos ter todas as respostas. E eu acho que o pessoal que trabalha com telemedicina vai se interessar de participar. Dando seguimento, então, ao simpósio, passo agora a palavra ao nosso acadêmico Rossano Fiorelli, comentarista da sessão. Excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, presidente mestre Novelino, acadêmica Eliette Busquelat, coordenador do simpósio acadêmico Giovanni Cherry. Realmente, esse foi um dos simpósios mais interessantes e, sem dúvida nenhuma, porque o assunto ele é empolgante, né? Trata-se de tecnologia de conectividade, né? E é de extrema importância o impacto social que isso vai proporcionar a curto prazo de tempo, né? A medicina, a qualidade da informação ela é importante. Quanto mais robusto for a possibilidade de você manusear informações, principalmente contendo imagens, mais você vai proporcionar uma facilitação
para o diagnóstico e para o tratamento desses pacientes em rincões mais distantes dessa pátria tão grande como o país, né? Como o Brasil. E a qualidade da informação ela é fundamental e o 5G vai possibilitar isso, tirando alguns problemas que nós temos, que é a latência, não é? Que é um dos principais problemas, como o professor Thierry falou, a questão da evolução da banda, da conectividade e da confiabilidade das informações, né? Especialmente num país de dimensões continentais como o Brasil, onde a medicina de ponta chega com muita dificuldade nos seus extremos, a tecnologia 5G, sem dúvida nenhuma, será uma ferramenta de tentar homogeneizar um país tão heterogêneo como o nosso, né? E, curiosamente, essa sessão de hoje, ela tem uma concomitância que hoje os senhores devem ter recebido um e-mail do Conselho Federal de Medicina que expõe a Lei 2.134 de 2022, que define os critérios da prática de telemedicina no país, dos quais os 4 principais pontos são a importância da consulta presencial, sugerindo que seja ela a primeira, né? A importância do termo de consentimento informado durante o seu uso, a importância dos honorários médicos referentes a essa prática de medicina à distância e a Lei de Proteção de Dados relativo à segurança e ao sigilo da informação do paciente. Então, desde que todos esses avanços nós temos estudado e temos visto, desde que Marvin Minsky criou o primeiro, pai da inteligência artificial na Califórnia, criou o primeiro robô inteligente, nós tivemos aí 70 anos para hoje a inteligência artificial já está sendo usada com uma facilitação muito grande em alguns setores, principalmente os setores da imaginologia, não é? Isso realmente facilita muito o diagnóstico nesses locais. Vejam, o projeto inova os radiologistas no extremo norte, né, conseguindo fazer o diagnóstico de pacientes que certamente não teriam essa possibilidade na rotina normal, não é? A minha experiência com telemedicina, ela inicia há cerca de 10 a 12 anos atrás, no meu estágio de pós-doutoramento na Universidade de Miami, onde já fiquei completamente perplexo com a utilização dessa ferramenta, principalmente nas estações do Ryder Trauma Center, de atendimento a todos os munícipes do sul da Flórida, onde a presença do especialista era muito difícil, e através de uma tecnologia da Cisco Technology, os cirurgiões de plantão orientavam e os cirurgiões à distância faziam suturas de tendão, ou seja, procedimentos muito simples que não tinham essa especialização para ser feito. Isso evitava que o doente era transferido, às vezes, de 200, 300 quilômetros para chegar até o Ryder para ser atendido, né? Concomitantemente, também me causava bastante perplexidade, no bom sentido, a todo o suporte que o Ryder dava para os cirurgiões que militavam na Líbia, Afeganistão e Iraque. E com a tecnologia robusta, esses cirurgiões em bunkers subterrâneos operavam doentes, a maioria dos cirurgiões sem grande experiência de cirurgia do trauma, operavam pacientes com traumas complexos, orientados pelo cirurgião na estação de telemedicina do Ryder Trauma Center. E essa experiência foi muito interessante e foi objeto de uma publicação em que tive o prazer de participar junto com o grupo do Ryder, que é o uso da telemedicina de 7 anos, tanto do ponto de vista de assistência quanto na educação cirúrgica, né, em que eram otimizados quase 30 centros do mundo inteiro e, através de telemedicina, a educação cirúrgica era disseminada de forma
a uma homogeneidade de condutas e de tratamento desses pacientes traumatizados. Todas as palestras foram muito interessantes. A palestra da professora Matsubayashi realmente mostrou tirou várias dúvidas de nós que não temos tanta intimidade com a questão da conectividade, a questão de banda. Realmente foi. E depois eu vou passar uma pergunta que eu recebi hoje de um aluno para a senhora no final. Todas as apresentações, inclusive a última, que faz parte da minha área, que é a área cirúrgica, do professor Ulisses, foi fantástica, mostrando todo o uso da inteligência artificial na cirurgia robótica, que certamente em pouco tempo passará de uma relação master-slave para uma relação quase que totalmente monitorada pelo robô, né? Que certamente, a partir de todas as informações que receberá e que poderá processar, colaborará de forma bastante robusta para o objetivo final, que é o tratamento do paciente, né? Isso associada às realidades virtual, a realidade aumentada e sintética, que realmente vão fazer o futuro da cirurgia ficar muito interessante, e muito pontual e muito precisa, né? É a chamada medicina de precisão, né? A inteligência artificial vem para fazer com que a medicina se torne realmente uma medicina de precisão, diminuindo sobremaneira os eventos adversos e colaborando para a diminuição da judicialização na medicina. Hoje eu abri o curso da cirurgia. A primeira aula eu faço questão de dar para os alunos que têm o primeiro contato com a cirurgia na disciplina de técnica operatória. Exato, e eu procuro passar todas as etapas da evolução cirúrgica, desde o conhecimento da anatomia, o domínio da técnica séptica, o domínio da anestesia, a descoberta da antibiótico terapia, o domínio dos parâmetros fisiológicos e agora a tecnologia. E no final, após falar sobre o 5G, um dos alunos me perguntou uma pergunta que sempre vem à tona quando a banda se eleva, 2G, 3G, 4G. Mito ou realidade? A conectividade 5G, professora, pode ter algum impacto na saúde humana? É um mito, sem dúvida nenhuma, mas que traduz uma pergunta do leigo de forma assim muito robusta. Novamente, adorei a pergunta. Adorei a pergunta, porque esse mito aconteceu em vários países, né? Principalmente os países em que foi lançado o 5G, aí, os países desenvolvidos, que existia, achava que o 5G fazia mal à saúde. Mas é exatamente ao contrário, porque o 5G ele roda em frequências maiores, e quando a gente fala aqui em frequências maiores, né, que são as avenidas, o 5G tem potência menor. Então, potência menor significa até menos mal do que as próprias as antenas atuais. Então, com certeza, esse é um mito dizer que o 5G faz mal à saúde. E eu gostaria de aproveitar aqui, só para poder comentar, se eu tenho um minuto aqui, né, em relação ao professor Menezes, por que ele não se conectou, né? Que aqui todo mundo fala assim, poxa, a gente está falando de 5G e o professor Menezes não conseguiu se conectar, tá? O que ele precisava, não precisa de 5G para o que ele estava fazendo, ele precisava simplesmente um 4G ali. Sabe por que ele não se conectou? Problema econômico do país, falta de competitividade. Naquele Xingu, quantas operadoras operam lá? Uma. E por que esse problema de competitividade existe? Porque precisamos consertar várias coisas. Precisamos aumentar a competitividade no país. Precisamos atrair mais players no nosso país. Precisamos quebrar os oligopólios. Muito obrigada. Muito bom. Isso é fundamental. Tem que aumentar a competitividade. Presidente. A gente anda no interior de Portugal, nos lugares mais remotos que existe, fala muito melhor do que aqui. Você tem muito mais acesso, porque lá tem competitividade. Outra experiência que eu rapidamente gostaria de falar sobre telemedicina, através da nossa Fundação de Apoio,
nós temos também participado de alguns projetos oferecendo suporte a algumas cidades, algumas secretarias de saúde, para programas de estratégia de saúde da família. E a deficiência dos especialistas aqui no próprio estado do Rio de Janeiro é tão grande que a demanda ela vem aumentando de forma, não por falta de possibilidades, mas a falta do especialista em locais a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, realmente, é um problema muito sério de conexão, porque dificulta muito em cidades serranas, nesse momento, mesmo você colocando antenas, tentando facilitar a conectividade, com o 4G é muito difícil. Então, a esperança com o 5G realmente é que a gente possa fazer um suporte especializado para essas equipes de estratégia de saúde da família na região mais do interior, que vai realmente levar um impulso muito grande da qualidade da medicina para essa população desassistida dos especialistas. Obrigado, professor Rossano. E, realmente aqui, existe no Rio uma desculpa que aqui não funciona bem por causa das montanhas, né? Então, com isso vai se levando essa falta de investimento, né? Ninguém cobra nada de ninguém e a gente fala mal, mas eu acho que essa desculpa é esfarrapada. Tinha que ter mais torre, mas não sei bem o que, mas é claro que no mundo todo você fala bem, independente de montanha ou sem montanha. Vou seguir aqui ainda alguns comentários. O nosso Ulisses Ribeiro está com a mãozinha levantada lá. Você quer falar, Ulisses, ou esbarrou sem querer aí? Eu só queria ratificar o que o professor Giovanni falou sobre a pergunta da acadêmica Eliette e dizer que a experiência nossa lá no Instituto do Câncer, que começou com a história de humanização do hospital, né? E a humanização prevê isso, que o doente não espere que tenha o seu médico a todo momento. Então, o doente nosso, ele continua com o mesmo médico sempre que possível. E com isso, eu acho que facilita realmente a relação médico-paciente. E no momento que nós tivemos que agora, na pandemia, aumentar para quase 40% de consultas, teleconsultas, a nossa aceitação do público foi acima de 90%, porque eles conheciam realmente o seu médico e tinham essa relação médico-paciente muito forte. Na cirurgia em si, professor Sampaio, tecnologia e cirurgião, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos à frente do doente, né? E a tecnologia tem que ser usada para o benefício do doente. Então, isso a gente tem que lembrar todo dia, os mais jovens, porque isso a gente tem que salientar e lembrar. E uma coisa que é importante também, e eu acho que isso não deve mudar, é a aplicação do TCLE. Porque quando você aplica o TCLE no indivíduo que vai ser operado, você tem que explicar a ele o que vai acontecer e tem que ser o médico dele para fazer isso. E só para terminar, nós recebemos a visita de um grande coordenador do projeto CROSS, no ICESP, uns anos atrás. E aí eu levei para conhecer todo o instituto e tal, e ele gostou, e aí nós chegamos na frente do hospital e ele viu 4 pessoas sentadas ali. Aí ele virou para mim e falou assim, na Holanda, nós agora estamos batalhando por doente não esperar. Então, você vê o nível, né, de preocupação. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ulisses, prazer te rever aqui, mesmo à distância. Nosso querido acadêmico Pedro Novelino quer fazer seus comentários. Excelentíssimo senhor presidente, professor Francisco Sampaio, é um privilégio estar ao seu lado direito. Aqueles que não conhecem a academia, há quase 200 anos ela tem suas tradições, que devem ser mantidas desde a sua existência e para toda a sua vida, se Deus quiser.
Cumprimento os organizadores, principalmente o acadêmico Giovanni Cerri, que evidentemente sempre traz a essa casa contribuições das mais importantes. Cumprimento os comentadores, a acadêmica Eliette Busquelá e Rossano Fiorelli. Senhores acadêmicos, senhores convidados, inicialmente, eu queria repetir, nunca é demais, o brilhantismo das apresentações e os comentários pertinentes a esses assuntos. Eu sou cirurgião geral. Era mais dedicado à cirurgia do pescoço, principalmente da tireoide. Nessa altura, o doutor Rossano estava no 4º ano de medicina. E não sei se durante esses anos todos, que evidentemente ele esteve ao meu lado, se ele aprendeu, mas pelo comentário que ele fez aqui, acredito que nós tenhamos tido uma pequena contribuição na sua inteligência. Eu queria dizer o seguinte, eu acompanhei o primeiro simpósio de cirurgia robótica que esteve no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano, coordenado pelo nosso saudoso, sempre saudoso Ricardo Cruz. E, evidentemente, esse simpósio foi orientado e presidido pelo professor Patel, que fez várias demonstrações, né? E eu, interessado, fui vendo todas as apresentações, mas não com o intuito de realizar. Como eu sou professor de cirurgia, era para transmitir, como disse o Rossano, aos alunos o que havia mais de recente. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, todo simpósio se faz essa pergunta. O cirurgião deve estar preparado para todas as complicações. E se, evidentemente, ou pela cirurgia laparoscópica ou robótica, né, se tiver qualquer dificuldade ou complicação, ele tem que estar preparado para fazer a cirurgia tradicional. Nós tivemos aqui alguns casos, não quero contar vantagem, em que houve dificuldade na cirurgia robótica, houve complicações e nós fomos, com muita honra, auxiliar o cirurgião, né, transformando na cirurgia tradicional. Mas a cirurgia robótica, que foi apresentada aqui no plano de 5G, é uma coisa que veio para ficar. Eu relembro aos acadêmicos que esta academia recebeu, em primeira vez, a associação e depois fundação, né, da Academia Francesa de Medicina, da qual nós temos academia, tem grande relacionamento e que vários acadêmicos que são também membros da Academia Francesa de Medicina. E justamente, senhor presidente, foi a primeira vez que eles vieram como fundação, cerca de 7 ou 8, quase 10, Vossa Excelência, eu tinha a honra de ser da nossa diretoria naquela época, e esteve conosco o professor Jacques Mariscot, que foi um dos grandes baluartes da cirurgia robótica. E para terminar, eu queria dizer que a telemedicina foi exposta nessa academia pela primeira vez pelo professor Antônio Martos. Isso tudo
organizado pelo acadêmico José Fiorelli, naturalmente com a nossa modesta contribuição. E hoje, o professor Antônio Matos é um full professor do Jackson Memorial Hospital, do qual esta academia, senhor presidente, tem grande relacionamento. Bastaria citar não só o professor Antônio Matos, né, como Tomás Salerno, professor Livingston, e principalmente todos eles são honorários dessa academia, senhor presidente. E Vossa Excelência, inclusive, na época, deu o título não se dá, o título desta casa é merecido, é analisado por comissões e vai ao plenário. Então, eu queria mais uma vez, acadêmico Giovanni Cherry, dizer que aqui, na altura dos meus 89 anos, não parece, né? Como dizia o professor Deolindo Couto, quando dizia alguém assim, quantos anos eu tenho? Vamos dizer, 89 anos. Mas, Novelino, mas não parece. Aí o chefe fica todo satisfeito. Ele dizia, parece que tem 88,5. Então, isso, dessa forma, eu encerro esses breves comentários e agradeço a paciência de todos e do senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novelino, sempre colaborando e sempre frequentando a nossa casa. O nosso querido Hélio Aguinaga, ele contava uma história a respeito disso, que uma paciente, ele me contou isso, uma paciente entrou no consultório, aí ele fez a ficha e falou, poxa, a senhora tem 75 anos, ninguém lhe dá isso. Aí ela falou, doutor, o importante não é que ninguém me dá, o importante é que ninguém me tira os 75 anos. Então, essa era a história que o Hélio Aguinaga gostava de contar. Passo a palavra agora ao nosso acadêmico Zé Carlos do Vale, para fazer suas considerações. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, querido presidente Pietro Novelino, demais membros, componentes da mesa. Eu gostaria de fazer uns comentários. É o seguinte, eu também já sou um veterano da medicina, com 58 anos que completo este ano de formado. No início da minha vida, eu me dediquei profundamente à clínica médica e agi como intensivista. E sempre aprendi que os grandes pilares da relação médico-paciente era a anamnese e o exame físico. Baseado nisto, toda a minha vida que eu atendia um cliente, eu fazia uma anamnese prolongada, seguida de um exame físico completo e nunca abri mão disso. As minhas consultas jamais duravam menos de 1 hora, muitas vezes 2 horas, e teve casos que eu dizia para meus clientes, não consegui completar hoje a minha consulta, o senhor vai voltar amanhã para eu terminar. E essa consulta levava, às vezes, 4 horas. O doutor Stanislau Kaplan, aqui no Rio de Janeiro, fazia dessa forma também. É inegável o grande progresso da medicina e, sobretudo, o que trouxe a telemedicina, a robótica, a inteligência artificial e por aí afora. É inexorável esse avanço, ninguém pode negar, é assim que a ciência evolui. Contudo, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Já foi dito aqui pelo acadêmico Rossano Fiorelli, me parece que foi hoje promulgado pelo Conselho Regional de Medicina, que aceita, mas regulariza a teleconsulta, que a primeira consulta tem que ser necessariamente presencial. Porque, do contrário,
Já o pilar da medicina, que é a anamnese, exames físicos, depois seguido de exames complementares, cairia por terra. Se não tiver o tripé, cai. E não posso admitir uma primeira consulta por telemedicina, porque isso impede o exame físico. Infelizmente, os médicos da atualidade inverteram o sistema. Eu aprendi que os exames são ditos complementares porque eles são complementares ao exame, à anamnese e ao exame físico. Agora, o meu conceito hoje em dia é que os médicos são complementares aos exames. Eles querem sempre ver os exames primeiro, pedem uma série de exames para depois conversar sumariamente com o paciente e mal põem a mão neles. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta ao meu estimado acadêmico Giovanni Guido Cerri, que é, como você vê, já que é um entusiasta da telemedicina, esse acesso que me parece que está sendo indiscriminado, em que coloca a primeira consulta já inclusa no exame. A segunda pergunta é que aqui foi dito que, pelo nosso presidente, Francisco Sampaio, que 1/3, se não me engano, dos médicos querem ser quase que empreendedores. Como é que é a sua visão, Giovanni Guido Cerri, com que diz respeito ao médico clássico, como eu sempre fui, aquele que atende no consultório? Isso vai ser extinto? Obrigado pela atenção. Obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Muito bom. Obrigado, acadêmico do Vale, por essas questões, que eu acho que são muito pertinentes. Veja, em primeiro lugar, no Hospital das Clínicas, nosso programa de saúde digital, esse programa é muito voltado para o acompanhamento de pacientes crônicos, ou seja, pacientes que foram atendidos no hospital, que fizeram a primeira consulta e que acompanham a sua doença por via de teleconsulta e sempre que é necessário voltam ao hospital. Então, eu acho muito importante que a primeira consulta seja presencial, aonde sejam solicitados exames e o paciente seja examinado. Mas consultas subsequentes, algumas podem ser feitas através de teleconsulta de forma muito eficaz e muito segura para o paciente à medida que nós introduzimos também o telemonitoramento. Tá? Eu acho que essa questão ela não muda. O que nós temos que considerar é que em regiões remotas, né, onde o médico não chega, o médico não está, eventualmente isso pode não acontecer. Pode ser que seja melhor que um paciente na região amazônica tenha uma consulta através de saúde digital, de uma teleconsulta, do que não tenha médico para atender. Então, existem algumas características, principalmente num país como o nosso, onde o acesso é muito difícil, que eventualmente a teleconsulta é a única coisa disponível, mas certamente isso não deve ser a regra, eu concordo plenamente. Né? A segunda questão é relacionada só... Não, sim. Sim, é a questão do empreendedor. Veja, eu acho que o mercado de trabalho ele vai se transformando. Né? Hoje se formam 35 mil médicos no país. Na minha opinião, médico demais. Né? E eu entendo que alguns médicos, né, principalmente que têm acesso a informação, a novas tecnologias, eles possam identificar outras oportunidades para desenvolver a sua atividade futura. E saúde tem grandes oportunidades de empreender. Né? Existem inúmeras formas agora com a tecnologia de poder criar devices, dispositivos, forma de melhor atender o paciente, de capacitação, educação, e eu acho que esses médicos que estão dentro da faculdade, eles identificam essas oportunidades
de empreender, de criar uma carreira paralela à carreira médica convencional, aproveitando seu conhecimento técnico da medicina. Eu acho que isso tem acontecido em muitos lugares do mundo. Eu acho que o médico de consultório ele vai continuar, né? Esse médico vai continuar e ele é necessário. Mas eu vejo também que uma parte dos médicos podem resolver empreender, ou seja, fazer uma startup e criar uma empresa e ter uma atividade dessa forma, explorando o mercado da saúde. O que eu acho que é muito importante, porque isso cria riqueza nacional. Eu acho que nós temos que ser menos dependentes de importar tudo. Nós podemos criar muitas coisas aqui. E daí um comentário interessante é que hoje nessa sessão nós tivemos engenheiros falando, engenheiros e médicos, né? Tanto a Márcia como o Marcos são engenheiros, o que acho que é algo novo na academia. Mas quando eu estive em Stanford, tentando trazer informações de como montar um esquema de inovação dentro do HC, lá me disseram o seguinte: olha, a inovação na área da saúde em Stanford só avançou quando nós trouxemos engenheiros para trabalhar com os médicos, né? E eu repeti, de certa forma, o modelo no HC. Engenheiro e médico, eles se complementam, né? Então, eu acho que a convivência dos médicos de forma multidisciplinar com outras profissões, ela é muito rica, né? Eu acho que, por isso que a convivência de engenheiros com médicos cria uma grande oportunidade para inovação e empreendedorismo. E é por isso que, dentro da Faculdade de Medicina, hoje nós temos curso, disciplinas de empreendedorismo, de inovação, de inteligência artificial, de saúde digital, ou seja, tentando fazer com que os nossos alunos eles tenham uma cabeça mais aberta para a tecnologia e tenham oportunidades de empreender e tenham também os que seguirem o modelo tradicional, que são a grande maioria, eles tenham conhecimento das novas tecnologias para que possam usar de forma adequada no seu dia a dia. Então eu acho que esses eram os comentários finais. Eu acho que a tecnologia pode ajudar muito em poder atender melhor o paciente, e a radiologia é o maior exemplo, né? Eu acho que a radiologia, através da introdução da ressonância magnética, da tomografia, do ultrassom, do PET-CT, hoje permitiu, né, que o diagnóstico fosse mais preciso, que o paciente tivesse mais segurança e pudesse viver mais e melhor, né? Então, mas a adesão da introdução da tecnologia cabe muito ao médico, né, de como ela vai ser introduzida, como vai ser utilizada. Então, eu agradeço muito o presidente Sampaio pela oportunidade de organizar esse simpósio e agradeço a presença de todos aí. Muito obrigado, querido acadêmico Giovanni Cherry, pela organização desse magnífico simpósio. Muito obrigado pelo esforço de ter vindo presencialmente e trazido seus colaboradores. Isso realmente nos deu grande prestígio. Obrigado a todos os professores que vieram aqui na nossa casa. Foi uma honra recebê-los. Obrigado aos que falaram remotamente, e foi realmente uma tarde excepcional. Obrigado aos comentadores, acadêmico Eliette, acadêmico Rossano. Encerro então a sessão. Boa noite a todos.